Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o Wilson e eu vamos conduzir esse assunto na nossa nova revista. A gente está começando um tema novo a partir desse vídeo, que é Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida. E aí hoje a gente vai fazer a primeira lição, o primeiro estudo dessa revista. Antes, vamos orar, né, Wilson? Você faz uma oração? Vamos orar, né? Pedir para os irmãos que estão nos assistindo, se puderem fechar os seus olhos, e a gente vai orar por mais uma escola dominical, que Deus esteja nos abençoando e nos guardando. Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo Senhor ser bondoso, misericordioso com nós. O Senhor tem sido um Deus de providência às nossas vidas. Nesse momento difícil que nós passamos, né? Não só nós, mas todos nesse mundo, Pai, nós podemos nesse momento nos refletir o que nós fazemos, o que não fazemos, ó Pai. Que o Senhor, Pai, esteja protegendo a cada um de nós, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa de maneira grandiosa, Pai, abreviar essa fase que nós estamos passando, para que possamos estar aqui como igreja, como irmãos em Cristo, nos abraçamos e glorificando ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele que nos tira de todos os maus desse mundo. Amém. Cuida de cada um, de cada família que está aqui nesse momento, orando, agradecendo, pedimos a Deus que o Senhor possa nos perdoar se nós fizemos alguma coisa errada, que o Senhor possa nos orientar e nos conduzir, ó Pai, essa vida na sua glória, no seu momento especial, Pai. Pois nós somos fracos e pecadores, mas o Senhor é mais. Cuida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje a gente vai começar uma nova etapa, né? Uma nova cartilha de estudos, né? Como Samuel falou. E o texto de hoje que a gente vai ler, né? A lição hoje, Samuel, é uma tragédia chamada pecado, né? Nós vivemos num mundo de pecado, né? E nós, para que podemos combater o pecado, nós precisamos conhecer e saber o que é o pecado, de onde ele veio, no que ele causa em nossas vidas e como que a gente pode fazer para combater esse pecado. Vamos, a partir de agora, ler o texto base, né, que é Gênesis, capítulo 3. Você lê para nós? Sim, eu vou ler então. Se os irmãos quiserem acompanhando com as suas Bíblias, Gênesis capítulo 3. Diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente:
Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Então, nós lemos o texto aqui e vimos que o pecado é o maior mal que existe nesse mundo, né? O pecado veio para nos tirar a nossa vida, né? A partir do momento que Adão e Eva comeram, né? Desobedeceram a Deus, houve um rompimento entre Deus, né? Até ele pergunta: quem te falou que está nus, né? Então, o homem descobriu a sua nudez através do pecado, né? Sim. Então, houve um rompimento ali entre Deus e o Adão e Eva, né? E a partir daí, nós, como seres humanos, né? Como os seres que vivem nesse mundo, começamos a sofrer todas as consequências do pecado. Mas o texto coloca aqui uma pergunta, né, que muitas vezes as pessoas perguntam para nós, né? Mas se Deus criou tudo, Ele criou o pecado também? É uma pergunta que fazem aqui no texto, né? E a gente tem alguns textos bíblicos que mostram que Deus não peca, que Deus é muito, como que se pode dizer, falar? Ele é santo, né? Santo. Ele é reto. Né? Então, vamos ter uns textos aqui bíblicos que as perguntam: mas se Deus criou todo mundo, Deus criou o pecado. E não é verdade, né? Exato. Porque tudo que Deus faz é bom, né? O homem era bom, né? Eu fico pensando, é até uma sugestão para os irmãos que quiserem ler os 2 primeiros capítulos de Gênesis também, porque conta como era a criação de Deus, né? Tanto a natureza, o céu, o mar, a terra, os animais, a humanidade, como era essa relação antes do pecado, né? Então Gênesis 1 e 2 mostra um mundo criado de forma perfeita e que coexistia de maneira perfeita, né? As relações eram todas perfeitas. Inclusive, no texto que nós lemos fala que Deus caminhava pelo jardim na viração do dia, né? Imagino que era uma presença ali possível de ser vista, de ser percebida, deles conversarem de repente, e tudo isso foi afetado por causa do pecado. Então, eu fico imaginando tudo que existe de mal, tanto no ser humano quanto na criação, né? Terremotos, chuvas que causam inundações, secas em outras regiões do mundo, ou o vírus que nós estamos combatendo hoje de forma mundial, né? Tudo isso não é fruto de algo que Deus quis, que Deus criou propositalmente para ser mal, mas isso é fruto da humanidade que, em algum momento ali, representados por Adão e Eva, né,
desobedeceu a Deus e, como consequência, estamos colhendo e vivendo tudo isso, né? É interessante que o texto que a gente leu, um versículo aqui fala, né, quando Deus se refere, fala com Adão, maldita é a terra por sua causa. Nós estamos sendo isso, né? É isso que a gente vive hoje, né? Infelizmente, por causa do pecado, temos todo esse mal, né? A humanidade, né, passa por uma situação, né, e vem caminhando desde o início dos tempos, a partir da queda, né, na queda do pecado, por muito sofrimento, né. A gente vê que você falou, né, que Deus é perfeito, né, tudo que Ele fez é perfeito, e o ser humano, até o momento, né, da desobediência, né, era perfeito, né, porque Deus fez imagem e semelhança a Ele. Naquele momento, né, a gente sempre fala aqui, né, para os irmãos, né, que nós precisamos estar sempre presentes, né, ou seja, tentando ser mais presente com Deus, né, Sim. nas nossas orações, nas nossas leituras, que a presença de Deus, o caminhar junto com Deus, a gente se fortifica mais, né, a gente se protege mais, a gente se sente melhor como cristãos, né. E isso era tudo que Adão e Eva tinham perfeitamente, né? Eles tinham a presença de Deus ali no jardim, né? E deve ser algo terrível, né, perder a presença de Deus para eles ali, né? E eles começaram a sofrer A partir desse momento daí, né? Então, o texto bíblico aqui, a lição nos traz 3 pontos de reflexão, né? Que um deles é de onde veio o pecado, o que é o pecado e o que o pecado de Adão e Eva nos afeta, né? Então, nesse momento a gente vai falar um pouquinho da origem do pecado, né? E para falar da origem do pecado, seria legal a gente ler Apocalipse, né? Ele fala aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, por que a gente precisa ler? Porque ele tem tudo a ver com a queda, né, do homem, né? Mas por que houve a queda? Então ele fala aqui primeiramente da queda dos anjos. Alguns anjos, né, que caíram, né, do reino celestial, se rebelaram né? contra Deus, né? E esse texto nos mostra alguma coisa sobre isso, né? Então Apocalipse 12, versículo 9, ele nos diz a seguinte: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, ou Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles, né? Ou seja, Satanás, né, era um dos anjos, dos textos que eu li, eles eram um dos anjos mais próximos a Deus, né? Era um dos anjos onde vamos falar assim, Deus tinha contato diariamente com ele, e ele, vendo a posição de Deus, vendo a magnitude do poder de Deus, ele ficou com ciúmes de Deus, né? Então ele quis ser algo igual ou superior a Deus, né? E Deus, percebendo o coração, né, desse anjo, desse Satanás, ele falou que ele ia ser jogado à terra, né? E Satanás, não só ele, mas ele levou uma multidão de anjos, né, que veio do céu e jogado à terra. Outra parte da Bíblia vai falar de 1/3, né, do céu, 1/3 dos anjos foi levado junto por Satanás nesse momento. Tem um texto que está na revista, que é uma frase de Louis Berkhoff, que é um teólogo, que ele diz assim, sobre exatamente essa questão dos anjos, né? Ele diz assim, que eles não estavam contentes com a sua parte, com o governo e com o poder que lhes foram confiados. Se o desejo de serem semelhantes a Deus foi a tentação peculiar que sofreram, isso explica por que tentaram o homem nesse ponto em particular, né? E é justamente o que a gente vê, né? Conhecendo a história bíblica, a gente aprende que a tentação de Satanás, né, o motivo dele se rebelar contra Deus, foi o desejo pelo poder, de querer ser maior, de querer ser grande como Deus, e isso fez com que ele caísse. E
aí a gente pode usar um pouco da nossa criatividade, né? Mas parece que por até um pouco de inveja, ele quis afetar a humanidade exatamente no ponto em que ele foi afetado. E infelizmente caímos na armadilha. Satanás, né, ele viu que Deus amava o homem, né, a humanidade, né? Tanto é que Deus amava, fez o homem a sua imagem e semelhança. Ou seja, ninguém faz a imagem e a semelhança se não é alguém que ele gosta muito, que né? ama demais. Que ama demais, né? E isso levou Satanás à inveja, né? Porque eles podem e nós não somos assim também, né? Então Satanás atentou, né, Adão e a Eva nesse sentido, mostrando para Adão e para Eva, se fossem ao contrário que Deus falasse para não comer, né, da árvore do fruto proibido, não morrerias, né? Que Deus estava falando para ele era uma inverdade. Questionaram a verdade de Deus, né? De Deus, né? E eles acreditaram, né? Exato. Aí a gente entra um pouco no segundo ponto da revista, né? Que é justamente a natureza do pecado. Às vezes nas histórias, quando a gente conta essa história para as crianças, né, e tal, às vezes fica esse negócio, né? Adão e Eva comeram a maçã e comer a maçã foi um pecado. Primeiro que a Bíblia não fala qual era o fruto, né? A Bíblia fala que era uma árvore que chamava a atenção. O texto que a gente leu fala que era uma árvore desejável, né, para os olhos e desejável para dar entendimento. E foi o ato de desobedecer a Deus fazendo aquilo, né? Esses dias eu estava conversando com alguém e comentando, falando que Deus podia ter feito, ao invés de uma árvore, podia ter feito um rio e falar, ó, das águas desse rio você não pode beber. Ou então Deus podia ter feito, sei lá, um animal. Ó, desse animal aqui você não pode se aproximar, você não pode comer, você não pode brincar com ele. A questão não é o fruto em si, a árvore e a fruta, mas a atitude, né, a disposição do coração para, como você falou, né, Wilson, questionar a verdade de Deus. Deus ali tinha colocado uma ordem. Eu sou Deus, vocês são a minha criação. Vocês me devem obediência. Existe também nessa relação, né, a questão moral. A moralidade de Deus também é questionada, né, no ato do pecado, porque Deus estabeleceu o que era certo e o que era errado. O certo era não comer daquela árvore e não desobedecer a Deus. E o errado era fazer isso. E o homem escolheu, né? Não, eu tenho a minha própria lei moral, eu escolho o que eu vou fazer. E aí desrespeita totalmente aquilo que Deus tinha ensinado, que era moral, o que era certo, né? Então essas características que estão presentes no pecado vão muito além do que às vezes aquilo que a gente fala como isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Está muito mais ligado com a motivação, né? A motivação, uma disposição do coração a desobedecer a Deus. O pecado é aquilo que a gente sempre fala, né, Samuel? Como que está o seu coração, né? Do que o coração seu está cheio, né? A gente sempre comenta aqui que o desejo do homem é conforme o desejo do seu coração. Exato. Se o seu coração está cheio de bondade, cheio de amor, então a tendência é você fazer bondade, né? Ser mais amoroso, ter mais compaixão com as pessoas, né? Agora, se o seu desejo tem desejos, né, de bens carnais, né? Aí existe aquele conflito, né? O que é certo, o que devo fazer, o que não devo fazer, né? Então, se seu desejo é um desejo carnal e seu coração está propício para aquilo, para se fazer, você vai fazer isso. O grande exemplo disso aqui foi Davi. Davi estava com o seu coração, né, naquele momento onde ele adulterou, fez um planejamento para matar, né, o seu rival, né?
Então, os pecados de Davi são pecados muito terríveis, né? A gente sempre fala pecadinho, pecadão. Davi estava no top 5 dos pecados, né? Então, ele adulterou, ele matou, né? Vamos falar assim, ele programou tudo para que a morte do soldado, não lembro o nome dele, que tivesse acontecido, porque falava, agora matei o cara lá, estou livre desse pecado. E não, né? Foi totalmente ao contrário. É como a Bíblia fala, né? Um abismo chama outro abismo, né? Exatamente. Tudo começou com um desejo no coração, que se transformou num pecado, que aí afetou a vida de outra pessoa, que trouxe a morte de uma outra pessoa e tomou proporções gigantescas, né? Tudo, como você falou, né? Começando com um desejo lá no coração, um desejo que trouxe todo esse mal. Todo esse mal. E Davi era um homem onde Deus considerava segundo o coração dele, né? Sim. Era um homem abençoado por Deus, né? E nem por isso ficou fora do pecado, né? Por que ele ficou isso? Porque a gente estudou, né, umas lições anteriores, porque Davi se afastou de Deus, né? Como o homem teve o rompimento de Deus, né? O homem vivia ali no Jardim do Éden com a presença de Deus ali, Constantemente. né? A partir de que o homem perdeu, né, rompeu a presença de Deus, entrou o pecado. E Davi, a mesma coisa. Davi, a partir do momento que deixou de fazer aquilo que era saudável a Deus, né, que era a oração a Deus, que era a leitura a Deus, né, então aproximação, onde que a gente fala, né, todas as vezes que a gente está próximo de Deus. Sim, como é importante, né? Como é importante, porque o mal é aquele que a partir do momento que você está fragilizado por algum motivo, é onde que o mal se aproveita, né? Então, se você está fraco, o mal vai agir naquele momento. Agora, se você está forte com Deus na leitura bíblica, pode aparecer o mal, mas você está com Deus ali e Ele não vai deixar você cair. Exatamente. Nesse momento, né? Essa é uma questão que a gente acaba entrando na nossa vida também, né? Nós que entendemos que somos salvos, que fomos alcançados pela graça de Deus, nós também estamos sujeitos ao mal, sujeitos ao pecado, né? Ser um cristão não torna a gente super-humanos ou seres mais evoluídos do que os outros que ainda não conhecem a graça de Cristo. Mas quando nós estamos vivendo com Deus, em proximidade, em comunhão com Cristo, nós somos muito mais capazes de superar, de não cair nas tentações, de não pecar. É claro que vai acontecer, infelizmente, a realidade do pecado, né, esse efeito que o pecado causou na história, na humanidade, nós também estamos sujeitos a ele, mas nós temos alguém a quem recorrer, nós temos o Espírito Santo em nós, que nos capacita a superar todas essas coisas, né? Acho que essa é a grande diferença, quando a gente percebe que a realidade do pecado existe, mesmo para quem já é salvo, essa realidade existe. Mas nós não estamos mais sujeitos a esse pecado, não somos mais escravos, né? Hoje nós somos livres. O plano da salvação de Deus em nossas vidas, né? A partir do momento da queda do pecado, Deus planeja o plano da salvação, né? E a gente fala que o pecado entrou por causa do homem, né? De um homem, mas Deus também traz esse outro homem, Cristo Jesus, né? Para que através dele o pecado fosse eliminado, né? E o texto fala onde manifestou o pecado, a abundância da glória de Deus, a graça, né? Então, irmãos, né? O pecado é algo que nós vivemos o dia a dia, né? Nós precisamos saber combater isso. Quais são as armas? Como que nós podemos nos proteger? Como é que a gente se protege de uma gripe, né? Como é que a gente protege de uma doença? Do coronavírus, né? Coronavírus. Então, o pecado é uma doença mortal, né? Que traz a morte eterna. A morte. Então, a gente precisa saber daquilo que a gente precisa de salvação para combater
esse mal que é o pecado. Posso fazer um gancho para outra lição, Wilson? Que a próxima lição vai falar justamente da experiência da conversão, né? E a experiência da conversão, ela começa a partir de uma convicção da nossa realidade de pecado. A partir dessa convicção de que nós precisamos de um Salvador. Não são as nossas atitudes, melhorar elas, fazer coisas diferentes, fazer coisas melhores. Não é isso que traz a nossa salvação. A nossa salvação depende de um Salvador, que é Jesus Cristo. Mas essa convicção, ela passa primeiro por saber quem somos e qual é a nossa situação. Somos pecadores, precisamos da graça de Deus, precisamos de Cristo. Então, quando a gente for falar da próxima lição, a experiência da conversão, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? A nossa situação sem Deus, o mundo sem Deus, nós seres humanos sem Deus. Precisamos de uma transformação, precisamos ser alcançados por essa graça, né? Irmãos, nós falamos aqui, né, da queda, né, do pecado que nos trouxe a morte, nos trouxe sofrimento. Mas também sabemos que Cristo Jesus é aquele que nos salva, aquele que nos liberta, e é Ele que você tem que procurar nesse momento, né? Vou deixar 3 pontos aqui para os irmãos poderem ler, né, os textos bíblicos, né, que a gente vai deixar nos comentários, né, do vídeo, né? Se você quiser a revista, né, você pode passar aqui na igreja, pegar o Samuel, né? A gente tem as revistas para que vocês possam ler. Eu vou falar os 3 itens aqui. Primeiro, como lidam com o pecado aqueles que estão debaixo da graça de Deus? Segundo, quais são as evidências de alguém que foi realmente libertado do pecado? E o que ensina o apóstolo João sobre a realidade do pecado? Pensem e reflitam, né, nas suas casas, com as pessoas das suas casas aí, e deixe seu comentário embaixo desse vídeo, né? A gente precisa saber como que vocês estão assimilando as aulas. A gente precisa que vocês façam essa interação, né? Para que a gente possa, de repente, dar uma melhorada, né, na questão aqui das aulas. Mas nós precisamos que vocês nos ajudem a fazer essas aulas, né? O Wilson comentou isso, acho importante. Os irmãos acompanhem a gente, pessoal, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Em breve nós teremos nosso site também, que vão ter todos esses conteúdos lá e ainda mais coisas. E não apenas assistam, mas participem. Do jeito que a gente pode, né, hoje, é através desses canais. Então, deixa um comentário. Se você tem o nosso WhatsApp ou está no grupo da igreja, manda lá pergunta, dúvidas, comenta, faz sugestões, como o Wilson sugeriu. Tudo isso vai colaborar para a gente continuar nesse processo de aprendizagem. E é muito importante a participação de todos. A gente não quer ficar aqui falando para a câmera sozinho, né? Vem aqui fazer também aula com a gente aqui. Tá convidado, é de 1 em 1 só, tá bom? Não pode mais gente. Bom, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, né, nesse período que a gente está passando, né? Que esse período seja o mais breve possível, que a bênção do Senhor seja em nossas vidas, nas vidas de vocês, nas suas casas, e todos aqueles que nós amamos, né? Sim. Vamos finalizar, vamos fazer uma oração, né? Pedir para o nosso querido Samuel fazer a oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós pudemos desfrutar, Deus, da Tua Palavra, conversando aqui, Deus, como irmãos, contribuindo, Senhor eterno, com o aprendizado também das pessoas que estão acompanhando. Que o Espírito Santo, Senhor, fale através desse meio, Pai. Que o Espírito Santo se revele a nós, dando, Deus, a nós compreensão da nossa realidade e da necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Que isso nos leve, Senhor, a conhecer esse amor e essa graça maravilhosa revelada em nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor e também nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos liberte, nos livre desse mal que nós estamos vivendo, de tudo isso que estamos passando por causa do coronavírus, Pai. O Senhor tem autoridade e o nome de Jesus é poderoso, Pai. Nós clamamos pela cura do mundo, Deus, para que isso nos leve, Senhor, a um momento de vida melhor, mais feliz, mais próximos do Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus tudo isso acabe, Deus. Nós clamamos ao Senhor e muito te agradecemos no nome de Jesus.
Amém. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Obrigado, irmãos. Um grande abraço. Até a próxima.